E Saul precisava de alguém que derrotasse Golias. E houve um pequenininho, houve um ruivozinho que se dispôs. Ele realmente se dispôs a lutar contra o gigante. E em 1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 32, diz: Davi dispõe-se a pelejar contra o gigante. E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: Contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saí após ele e o feri, e livrei-o da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lancei-lhe mão da barba, e o feri e o matei. Assim feriu teu servo, o leão como o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Às vezes nós estamos passando por situações que muitas das vezes nós estamos sozinhos. Não temos ninguém que possa realmente nos dar a mão, que possa realmente nos ajudar. Muitas das vezes nós ainda continuamos buscando um socorro naqueles que são seres humanos, aqueles que nós julgamos de repente poder fazer algo por nós. Mas quando a luta é espiritual, porque um servo do Senhor, uma serva do Senhor, aquele que entrega a sua alma ao Senhor Jesus Cristo, aquele que entrega a sua alma ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus dos exércitos, ao Criador, o Deus de Isaac, de Elias, de Moisés, de Jacó, Deus maravilhoso, o Todo-Poderoso, o grande eu sou. Nós passamos a ser protegidos do Senhor. E a partir do momento que nós somos entregues ao Senhor, somos protegidos dele, nós não precisamos de muitas armaduras, não precisamos de tantas pessoas. Não, nós não precisamos de coisas aqui da terra. Não. Nós precisamos do Senhor dos Exércitos guerreando por nós. A partir do momento que nós compreendemos, discernimos que estão lutando contra o nosso Pai Eterno, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, nós nos tranquilizamos, entregamos nas mãos do Senhor, pedimos a Ele discernimento, compreensão, conhecimento, pedimos a Ele sinais, nos calamos, nos tranquilizamos e esperamos o Senhor enviar mais uma ordem. Porque é assim, a partir do momento que mexem com o nosso Deus Todo-Poderoso, mexem conosco. E muitas das vezes nós buscamos muitos meios para lutar contra o inimigo, mas nós já temos o principal, a cobertura de Deus, a cobertura do nosso Pai Eterno. E aqui ele disse a Saul que ele já havia ferido o leão, o urso. Disse mais Davi: O Senhor me livrou da mão do leão e da do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te embora, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi dos seus vestidos, e pôs-lhe
sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre os seus vestidos e começou a andar. Porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pô-los no alforje de pastor, que trazia a saber no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi-se chegando ao filisteu. Saul não estava acreditando 100% que Davi realmente conseguisse derrubar e destruir o gigante filisteu, Golias. Ele ainda falou para colocarem a armadura, o capacete, mas Davi, ele sabia quem era o Deus dele. Davi, ele sabia que ele só precisava da direção de Deus e da ordem do Senhor, da aprovação do Senhor. Ele sabia em quem ele cria. E ele estava bem certo de que ele é muito, muito poderoso. Quantas das vezes você, eu, nós temos falhado com Deus, desacreditado de tudo que Deus pode fazer. Quantas das vezes temos colocado a confiança naqueles que não podem fazer nada. De repente, eles podem agitar, podem cogitar, podem prometer, mas não. Somente o Deus dos exércitos, o Todo-Poderoso, o Criador do Universo, o nosso Criador, somente Ele pode fazer. E quando Davi disse: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pô-los no alforje de pastor, que trazia saber no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também veio, e se vinha chegando a Davi, e o que lhe levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu, e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era mancebo, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Coitado. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu.
E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com uma funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe cravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Quantas vezes nós desacreditamos do poder do nosso Pai eterno, o único Deus, o Todo-Poderoso, o Deus de Isaac, de Jacó, de Elias, de Moisés. Quantas vezes, se Deus está mandando calar, se Deus está mandando ficarmos quietos, se Deus está falando não se ire, deixe que os gigantes e os filisteus te provoquem, deixe que eles planejem contra ti, deixe que eles façam por onde, para que você venha sentir-se humilhado, oprimido, atacado. Deixe que eles façam, deixe. Entra no átrio do Senhor, entra na presença do Deus poderoso, busque a presença do Deus todo-poderoso, do grande eu sou, busque a presença do nosso Salvador, o Senhor, o nosso Senhor, intercessor, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. Entrega a tua alma nas mãos do Senhor Jesus, entrega a tua vida nas mãos do Senhor Jesus. Se você ainda não entregou, se você ainda não se disponibilizou em cumprir os mandamentos do Senhor, se você ainda não entendeu o poder que o seu Deus, o poder que Deus, o Todo-Poderoso, tem para agir em seu favor, entrega a tua vida ao Senhor. Vá em oração, de preferência, aonde você estiver neste momento, e fale com Deus, seja em espírito, seja em voz alta. Fale com o Senhor. Peça perdão ao Senhor por tantas e tantas vezes duvidar do quão grande e maravilhoso, poderoso, tremendo, terrível é o Senhor. Peça perdão a Ele por tantas vezes colocar a tua confiança nas mãos daqueles que nada podem fazer. Peça perdão ao Senhor por tantas vezes irar, pecar, devolver na outra face. Peça a Deus que converta os teus inimigos, se possível. Se não for possível, Deus vai saber. E Deus sabe exatamente o que Ele faz. A partir do momento que você entrega a sua vida nas mãos do Senhor, a sua alma, os seus caminhos, e você busca realmente conhecer a palavra de Deus, você busca realmente conhecer os mandamentos e as leis do Senhor, e você busca com todas as suas forças cumpri-las, você abre mão de tudo aquilo que você sabe que tem que abrir. Você continua rastejando, mesmo quando não tem mais nenhuma força para você continuar engatinhando ou de pé. Deus, Ele age em seu favor. Deus, Ele luta as suas guerras. Deus, Ele te ajuda a vencer o gigante. Davi sabia quem era o Deus dele. Sim, Davi sabia exatamente quem era o Deus Todo-Poderoso, Eterno. O Pai Eterno, Criador. Ele não precisava de capacete, de armadura, de escudo. Ele só precisou de uma funda e pedras e uma pedrinha para derrubar aquele tão temível inimigo que até o próprio Saul duvidou que ele pudesse. Mas é assim mesmo que Deus gosta de agir, eu creio. Deus, Ele age exatamente no que é impossível para nós. E o impossível geralmente ele concretiza com muita simplicidade. De repente você sabe que você não pode derrotar os seus inimigos, você não pode.
Você sabe que lhe falta força, seja qual for a área da sua vida, principalmente espiritual. Se você está lutando contra forças espirituais do mal, e você sabe que você é muito pequenininho e você vai precisar de um alicerce, vai precisar de um todo-poderoso para te usar. Então entregue a sua vida ao Senhor, entregue os teus caminhos ao Senhor. Sim, entregue os teus caminhos ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará, mas faça a tua parte. Pare de ficar se irando por seres humanos usados por legiões de demônios. Sim, é difícil muitas das vezes, a gente é ser humano e não temos sangue de barata. Mas o certo a fazer é esse. Não retribua as provocações, não se ire, compreenda aqueles que são usados pelo inimigo, aqueles que são usados pelo inimigo de nossas almas, aqueles que são usados por legiões e legiões. Coloque-se em lugar de filho, acreditando e confiando no seu Pai eterno, o seu Criador, o Todo-Poderoso. E eu deixo essa palavra aqui, que ela possa penetrar no teu coração, na tua alma, na tua mente, no teu entendimento, no seu dia a dia, em tudo. Que nós estejamos todos os dias nos lembrando desta palavra. Que Deus te abençoe. Em nome de Yeshua, em nome do Senhor Jesus Cristo. Shalom, shalom.